Nós, apreciadores das histórias de Conan por Robert E. Howard, sempre somos testados com roteiros de outros autores, que constantemente desvirtuam a essência do personagem, além de o inserirem em histórias rasas e sem noção alguma, e isso nas diversas mídias. O que eu falei tem acontecido desde que as últimas adaptações de contos de Howard foram publicadas, ainda na década de 70. Muito embora o trabalho de adaptações da Dark Horse tenha sido primoroso. É fato que existem bons roteiros de Conan na era pós-Howard. Hoje vou mostrar um. É uma pérola produzida pela Marvel ainda nos anos de 1990, Conan vs Rúnico. Antes, uma breve contextualização. O personagem Rúnico fazia parte da linha Ultraverso, que pertencia a uma editora americana chamada Malibu Comics, e foi criado por Barry Smith e Chris Ulm. A Marvel comprou a Malibu Comics em março de 1994, e criou muitos crossovers de seus personagens com os da Malibu. Inclusive, esse negócio da Marvel daria muitos vídeos, pois naqueles anos ela entrou em falência. Mas enfim, foi criado um crossover com personagens desses dois universos editoriais, e que agora eram um só. O que torna mais especial é o fato de a história ter sido escrita e desenhada pelo artista que adaptou a imagem do Bárbaro para os quadrinhos, Barry Windsor Smith. É raro para um cimério procurar companhia, mas após 5 dias com apenas carne de lagartos no estômago, ele imagina se o acampamento beduíno no Vale Abaixo poderia oferecer pão fresco e talvez um gole daquela cerveja que chamam de shak para um viajante solitário neste território chamado Turan. Descendo com sua montaria em direção ao acampamento, Conan toca na espada encostada no flanco de seu corcel. Embora prefira comer em paz com os nômades, talvez ele tenha que mostrar sua arma primeiro. Mas não é um acampamento movimentado que saúda o bárbaro. Uma única árvore incendiada por desconhecidos, e seu propósito não é claro. Um farol, talvez um alerta. Abaixo, as dunas dão lugar a uma rocha, e a rocha leva a pilares e muros esculpidos. O portal e as escadas vazias sugerem a Conan que o edifício semi-soterrado está desabitado, sem movimento. Ele poderia ir embora, pois o silêncio sobrenatural deste lugar o incomoda. Não fosse um brilho. O brilho de uma joia vermelha posicionada na base das imensas portas de metal. É uma joia grande, bem lapidada e amarrada com barbante. Cintila como um aceno de uma sirene. Se perdida por um rei ou por um descuidado mercador, não interessa ao bárbaro. Agora ela lhe pertence. Um ruído abafado adiante, seguido pelo ronco de engrenagens rangendo. Como uma pantera, ele pula os degraus em 3 rápidos saltos, mas é tarde demais. Os pesados portões se fecham. Como fui tolo! Enfurecido, Conan investe contra a porta, que cospe centelhas de aço contra o bronze. Mas, em cima dos ecos do clamor, ele ouve outro ruído. É o relinchar de seu corcel deixado do lado de fora. O som de cascos e pesados golpes contra a carne. Um horrível som de costelas se quebrando e guinchos agudos do aterrorizado animal. Alguém ou alguma coisa está matando seu cavalo. Silêncio. Agora um som diferente atrás do antigo portão. Membranas sendo arrancadas de ossos e sugadas. Um rítmico borbulhar de artérias jorrando sangue. Há uma fera selvagem lá fora. Uma fera esperta capaz de emboscá-lo. Ele terá de penetrar fundo nas câmaras escuras, tatear entre as sombras para achar uma saída.
Os corredores parecem sem fim para Conan correndo na escuridão, até que... Kron! É um show de imagens e evolução na narrativa, mesclando suspenses e terror com elementos já utilizados pelo próprio Howard em seus contos. Quem não se lembra de Khosatral Khel, o deus da Dagonia, ou do próprio Yag-Kosha de A Torre do Elefante? Com os olhos mal ajustados à escuridão, ele procura sua espada caída, mas encontra mais do que aço frio. Horríveis rostos humanos estão espalhados pela sala, atacadas por um monstro. Ajude-me! Mitra, você está vivo? Estou respirando. O que aconteceu aqui? Uma terrível criatura em nosso meio. Sim, a coisa destruiu meu cavalo. Ouça, transmita essas palavras. A humanidade deve ser avisada. Nós o encontramos ensanguentado nas dunas, além de Agrapur. Era como se tivesse caído do céu, pois as areias não tinham marcas de sua rota. Estava vestido com aço negro, aço que foi rasgado como um pano. E ele havia lutado uma batalha além da nossa compreensão e perdeu. Por 100 dias cuidamos do seu corpo ferido. Em sua febre ele falou línguas desconhecidas neste mundo. Mas afinal ele sobreviveu. Durante sua recuperação ele nos falou de filosofias que apenas deuses conhecem. Ele disse que seu nome era único, como se fosse a ressurreição do próprio Horus. Nosso povo o saudou curado. Ele falou para todos, pois aprendeu a nossa língua facilmente, anunciando sua gratidão e suas bênçãos. Com o passar do tempo, vimos que ele era um deus, não um guerreiro ou um sábio, e o reverenciamos como tal. Mas quando abordado por uma jovem devota, que ajuntou as mãos e tocou os lábios em seu rosto, como é nosso costume, foi nesse instante que o nosso mundo ruiu para a loucura. A jovem Issa foi a primeira a morrer. Ela e muitos outros que haviam cuidado dele com devoção, dando muito de si para salvar a vida da encarnação da morte. Ele arrancou a cabeça dela e a devorou por completo. Abandonando a farsa, chafurdou em sua depravação. Depois atacou furiosamente a multidão, horrorizada e indefesa. Que se inicie o festim. E a carnificina começou. Centenas foram canibalizados em alguns dias. Todos desta cidade, arruinada, e seus filhos também, ninguém escapou. Eu vou escapar e vou ajudar você. Não, deixe-me morrer. O que está dizendo? Levante-se, amigo. Não posso. Como pode ver, estou meio comido. Um suspiro escapa de Conan. Mas não lamente. Sou apenas um dos milhares e milhares por vir. Vai e espalhe este alerta. O demônio está na terra. Que todos temam. Estou perdido nessas câmaras. Como saio daqui? Oh, calma, homem. Logo abaixo. Siga sempre para baixo e vai encontrar o caminho. Mas vá rápido, o demônio está em toda parte. Posso me defender se necessário. Que está o proteja. Posso pedir um favor? Sim. Se seus deuses ainda o ouvem, reze. Uma prece murmurada, a rapidez da lâmina e está feito.
O medo observado em Conan não só é bem contado na narrativa textual, como é explicitado em suas atitudes, o que acaba envolvendo o leitor de forma gradual nos acontecimentos, até uma imersão total na trama. Outra característica da personalidade de Conan mostrada por Barry Smith nessa história é a própria índole ou o senso de justiça do Cimério, quando lhe é solicitado pelo moribundo que o seu sofrimento tenha um fim. A arma em punho, o bárbaro segue cuidadosamente pelas trevas, o fedor pútrido dos mortos ardendo nos olhos. Ele segue adiante. A morte pode atacar das sombras a qualquer momento. Um fraco murmúrio pode ser ouvido à sua frente, e ele se esforça para determinar sua origem, como 1 milhão de débeis vozes falando ao mesmo tempo. Talvez sejam fantasmas, imagina Conan, arrepiando-se com o pensamento. Cada passada à frente o aproxima de mais sons murmurados, estalidos. Uma corrente de ar alivia por um momento o fedor vindo da luz abaixo. O ar fresco da noite enche seus pulmões, e o som de milhões de parasitas se banqueteando sobre os mortos atingem um nível estonteante. Conan está diante de uma visão do inferno. Por Kron e Mitra. Nem mesmo nos duros campos de batalha de Venarium ele testemunhou tais atos de selvageria, nem crueldade tão depravada e inumana. Neste pátio, outrora idílico, centenas foram chacinados e descartados por um Deus sombrio, único. A vontade de sair desta cidade de horrores se confronta com seu crescente desejo de vingança. Embora normalmente despreze as elegâncias do mundo civilizado, seu sentimento agora é de pena. Seus olhos percorrem a carnificina como um lobo acuado. Ele mede suas chances de sobrevivência em uma luta com algo tão malévolo. Empunhando a espada com ambas as mãos, ele brada seu desafio. Fera! Devorador de homens! O trono grotesco desaba sob a lâmina de Conan. Apareça! Estou aqui para matá-lo! E um raio risca os céus, como um vento cortante, movendo-se em alta velocidade. Barry Smith se utiliza de um crossover para contar uma aventura cheia de suspense, que não perde em nada para as adaptações do gênero feitas por Roy Thomas. Seus desenhos mostram Conan usando roupa como calça, praticamente mais verossímil e próximo de muitas das descrições de Howard. Diferente das primeiras histórias do Bárbaro, desnudo, certamente por escolhas editoriais, mas não devemos esquecer que quando Smith começou a desenhar o Bárbaro, ele era uma aposta. Aqui nesse crossover, entretanto, esse artista já é uma lenda. Com certeza ele tem uma liberdade maior para a criação. Gostaria muito de ter visto Barry Smith assumindo o personagem em um arco maior, para matar saudade de histórias bem contadas, sublimemente desenhadas e nas quais se nota o DNA do seu criador. Meus amigos, esta HQ ainda não foi, nem sei se será republicada em algum compêndio pela Panini. Eu acho difícil. Por isso, a partir de agora, vou contar o desfecho dela. Portanto, se você não gosta de spoiler e vai atrás da publicação da Abril, eu já te agradeço por ter assistido até aqui. Mas se não se importa em saber o que vai rolar, eu vou contar tudo agora. O Deus sombrio cai sobre ele. Surpreendido pelo impacto, o bárbaro se debate sobre a coisa demoníaca que o mantém preso em um abraço de ferro. Achou que estaria protegido pela espada, humano? Eu deveria cortar sua cabeça. Reze para o seu Deus. Reze sua última prece para mim. Maldito!
Ah, sua carne é picante e deliciosa. Reze para mim, homenzinho. Não rezo para ninguém, cão. E você não vai provar do meu sangue hoje. O que é isso? Um lobo entre as ovelhas? Como se escondeu tanto tempo de mim? Não sou um turaniano fracote escondido no escuro. Sou um cimério. Se o inferno é meu destino, vou levar você junto. E você precisa de espada dessa ciméria? Os homens da Ciméria são tão covardões que atacam homens desarmados. É por medo que empunha sua espada, Cimério? O terror ante a visão do Deus sombrio não me enfrenta sem uma lâmina para esconder sua covardia? É um truque e Conan sabe disso. Mas as provocações ferem seu orgulho, aguçando seu sangue guerreiro. E a luta começa. Os restos de um mundo civilizado são defendidos por um selvagem das terras do norte. Você vai rezar para mim antes de morrer. Vai cair de joelhos e rezar para Rúnico, o Deus sombrio. O bárbaro não ouve seu inimigo, pois o demônio é astuto e ardiloso, usa palavras para lutar e tem punhos de pedra. Caia diante de mim. Quanto maior a zombaria, mais fortes os golpes de Conan. Seus punhos martelam sobre a chuva e Rúnico cai primeiro. Mas o demônio sanguinário traz Conan ao solo. Você vai lamentar essa audácia. Já destruí 1 milhão de almas por menos que isso. Não vou tolerar esta afronta. Eu sou Rúnico, Senhor Guerreiro das Galáxias. Você é apenas um pequeno roedor retorcendo nas minhas garras. Posso atormentá-lo à vontade, cortá-lo ao meu prazer e banquetear-me com sua carne. Reze para mim, Cimério, e lamente-se ante o seu Deus. Isto é, pelo meu cavalo. E isto, verme, para você. Batendo sem cessar, Conan se sobrepõe ao demônio, desferindo golpe após golpe no rosto ou no peito, onde houvesse uma brecha. Pulmões cheios, o cimério luta como uma fera enraivecida, martelando seus punhos sobre o demônio, rasgando carne e partindo ossos. Finalmente, o Deus sombrio cede à implacável investida, e a coisa estremece sob o peso de Conan. Dedos poderosos apertam a garganta do monstro. Um maxilar estala com uma força terrível e costelas se partem em volta de um coração inumano. Só então a criatura se abate sobre o trovão e a chuva. Conan tenta recuperar a respiração. As joias, do tipo que o aprisionou esta noite, brilhando como uma lua espelhada no céu. Kron. Onde a chuva cai, o vapor sobe, e a vida volta aos olhos sanguinolentos. Você não vai reviver, monstro! Yeah! Ao segurar as pedras pulsantes, uma causticante energia se abate sobre Conan, como se as próprias estrelas rompessem através dela. E num átimo de tempo, o bárbaro é envolvido pelo clamor de 1 bilhão de almas brilhando em horror e agonia. Elevando-se como um monólito entre as estrelas flamejantes está o conquistador único, flagelo de todas as galáxias do universo. A visão muda e Conan permanece imobilizado de horror, com os gritos de agonia de incontáveis inocentes ecoando na eternidade. Culturas inteiras, mortas em ritmos hedonísticos, gritam no abismo. Monstruosos besouros invadem mundos sugando a vida como se extraíssem o suco de uma mora. Estas criaturas, Conan sabe, são o Deus sombrio, em outras formas, com outros nomes. Lutando contra um espesso mar de sangue e carne humana, Conan é cercado por animais rastejantes. Eles avançam arrastando-se para cada fenda,
para sufocá-lo e destruí-lo, devorá-lo de dentro para fora. Agitando seus membros, o poderoso bárbaro tenta reagir. Grita. Mas seu grito de horror é drenado por um coral atonal de almas que pereceram nas garras sangrentas de Único, o deus do vazio. Novamente o fedor dos mortos invade as narinas de Conan, queimando seus pulmões como enxofre de Hades. Ele está vivo e está só, a não ser pelos destroços humanos de uma pequena cidade no deserto oriental de Turan. Se fosse apenas um sonho, mas não foi um sonho. Ele enfrentou a encarnação do diabo. Incerto, seu cérebro girando entre golpes e fantasmas, ele se levanta do lodo de sangue. Ele sobreviveu. Porém, se ele precisa de respostas, talvez elas estejam lá, rabiscadas em sangue sobre o mármore. Acima de uma efígie em chamas, o que resta de seu corcel, gotejando carne pegajosa. A mensagem é clara. Não espere misericórdia do Deus sombrio. Qual é, então, o significado desses símbolos? Está além da compreensão do Cimério. Mesmo assim, um tremor gélido percorre sua alma. Conan empunha a espada. Seus punhos dormentes e sempre rígidos. A caverna aquece levemente. Conan sabe que o mal perpetrado aqui pelo Deus sombrio é apenas o início de um horror que seu mundo nunca conheceu, nem poderia imaginar. As chamas místicas espalham-se entre os mortos e consomem a carne, como que prevendo o holocausto. Fatídicas palavras ecoam em sua mente. Vai e espalhe esse alerta, o demônio está na terra. Que todos temam. Se seus deuses ainda o ouvem, reze. Tá aí então, eu te agradeço por ter ficado até agora acompanhando esse vídeo. Se você gostou realmente, deixa o like aí, ou então o dislike se você não curtiu. Isso vai nos ajudar a crescer na plataforma. E comente aí se você conhecia e já leu essa história. Acompanhe nossos bate-papos em lives toda semana, na qual falamos de coleções, histórias, contos e até entrevistas. Pessoal, a gente se vê então daqui a pouco no próximo vídeo. Falou, tchau!